Oi, gente rica! Esse é o 51º episódio de Brilhantes Imortais. O outro vai ficar com ciúmes desse número, 51. E eu vou falar sobre um homem surpreendente que mudou assim a maneira de milhões de brasileiros pensarem sobre política nos últimos anos. Ele é daquelas pessoas que jamais vai passar por nossas vidas despercebido. Ou você o ama ou o odeia, porque ninguém fica indiferente a ele e todos falam dele. Até aquele que sentou na cadeira do presidente da nossa nação não deixa de falar dele um dia sequer, culpando pelo insucesso do seu desgoverno. Pois eu vou falar de ninguém menos do que o mais amado presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O mito, o capitão do povo, aquele que arrasta multidões por onde ele passa, sem precisar de sanduíche de mortadela, de diárias ou de muitas promessas. O povo vai por amor ao Brasil, pelo que ele representa contra esse sistema que trouxe esse estado de exceção, contra essa mídia marrom, que vem assim passando pano e criando desculpas e narrativas que só enganam os doutrinados pelo marxismo cultural e aqueles que continuam ainda com amnésia. O nascimento de Bolsonaro foi registrado no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas, em São Paulo. Isso não significa que ele tenha nascido exatamente nesse dia e neste lugar, mas foi quando ele foi registrado. E ele se interessou pelo exército quando ele tinha 15 anos de idade. E aí, em 1973, ele prestou concurso na Academia de Agulhas Negras Militar e passou. E aí, no último ano da academia, ele se especializou em paraquedismo. Ele tem 5 filhos. Sua primeira esposa, Rogéria Bolsonaro, lhe deu 3 filhos. O Flávio, que é senador, o Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, e o Eduardo, que é deputado. Os 3 ligados à política junto ao pai. Com a Ana Cristina, ele teve Jair Renan, que é um empresário. E com a belíssima e eterna primeira-dama, Michele, ele teve a Laura. Em 1988, ele entrou na vida pública, se elegendo como vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrático Cristão. Ele sempre foi fiel aos seus princípios, né? E ele foi o único vereador que, na época, não aceitou um carro para que ninguém jamais um dia o chamasse de corrupto. E nas eleições de 1990, ele se elegeu deputado federal, também pelo mesmo Partido Democrático Cristão. E aí teve 7 mandatos sucessivos. E aí ele desistiu de tentar o 8º para o cargo de deputado federal, para poder disputar o cargo, a presidência da República, né? E é isso em 2018. E no dia 6 de setembro de 2018, ele foi vítima de um ataque, de uma facada, quando estava fazendo campanha nas ruas, no estado de Minas Gerais. E foi atingido no abdômen. Levaram ele para se operar na Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. E ele sobreviveu ao ataque, encomendado e até hoje não desvendado. Assim como alguns querem negar o holocausto dos judeus, né? Alguns também tentam inventar que a facada não aconteceu. Pois é. Agora, muitos que fazem parte do sistema e continuam, para ele era assim uma pessoa improvável para ganhar, mas ele ganhou vendendo verdades, e a verdade dói. Se ele dependesse apenas da verdade da imprensa, o Brasil estaria morto. O lema dele é Deus, pátria, família e liberdade. E ele sempre disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós conhecemos a verdade
E Deus nos libertou das máscaras que ofuscaram os nossos olhos e que nós não percebemos durante anos a realidade que estava aqui, ó, na nossa frente. E o quanto nos faziam de massa de manobra. Eu me recordo de testemunhos de diversos líderes espirituais dizendo o quanto oraram, o quanto clamaram, pelo menos por 10 anos, a Deus para trazer um homem, para transformar nossa nação. O Senhor ouviu o clamor desses líderes e teve misericórdia de nós. E Ele nos enviou aquele que representou o governo do justo, para que nós pudéssemos entender o que é verdadeiramente governar de verdade uma nação. Ele não roubava e não deixava ninguém roubar. Ele lutou para garantir as nossas liberdades. Ele trabalhou incansavelmente dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Lutou como ninguém pela justiça do nosso país. Nós vimos o quanto este homem sofreu com a maldade, com a inveja dos homens que não conseguiram alcançar sequer o caráter dele. Os inimigos destilaram seu ódio e tentaram assim incriminá-lo, entendeu? De todas as maneiras, acusando do que eles próprios estão acostumados a fazer e chamando daquilo que eles são. Cada brasileiro de bem tem assim uma enorme dádiva a este homem, que teve sua cabeça como uma bola gigante rolando por campos no Brasil. Ele foi chamado de genocida, de fascista, de homofóbico, de opressor, de misógino, de racista, de ditador, tantos outros, né? Além de ser acusado de crimes que nunca cometeu. Tentaram envolvê-lo nos mais diversos escândalos. Mas quanto mais batiam nele, mais as nossas vendas caíam. E sabe, e a gente começou a entender quem realmente patrocinava o verdadeiro ministério do ódio. Uau! Seus princípios são inegociáveis. Ele jamais permitiu sequer a discussão da legalização do aborto, porque ele respeita a vida desde a sua concepção. Ele também não admite a legalização das drogas, porque ele conhece a dor de várias mães de perto que perderam seus filhos. Ele também é contrário à ideologia de gênero. E para ele não interessa a sua cor ou seu nível socioeconômico, porque ele acredita que o grande patrimônio do Brasil são as crianças, os filhos da nossa terra, que merecem uma educação de qualidade em escolas cívico-militares, para poder repassar princípios, valores da sociedade, da família e da pátria para esses alunos. E não essa ideologia com aquela ideia de que as crianças podem, assim, na mais tenra idade, escolher ser menino ou menina. Meu Deus, isso indo de encontro à identidade que Deus nos deu, né? Ele também deseja o fim da saidinha, a liberação das armas para nossa segurança e assim evitar que ditadores sequestrem a nossa nação e nos aprisionem. O Brasil não poderia estar em melhores mãos durante a pandemia, quando nada faltou para nenhum dos nossos estados brasileiros. Teve vacina para todas as pessoas que quiseram se vacinar. Teve dinheiro para todos os municípios implantarem melhorias na saúde pública. Mas houve também, muito roubo dos lobos de plantão, que fazem parte do sistema podre, que aproveitaram aquele momento mais difícil de nossas vidas, que não precisava de licitação, e aí eles fizeram compras que nunca chegaram ao seu destino. Como que aconteceu, né, com os respiradores do consórcio Nordeste, que usou uma bagatela de 48 milhões de reais
dinheiro dos nossos impostos durante a fase mais aguda da pandemia para fazer o que eles estavam acostumados. Esses homens podem enganar muitos, mas Deus está vendo todas as coisas e eles não passarão impunes, porque a separação entre o joio e o trigo já está acontecendo. Durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, nós vivemos assim o milagre da multiplicação. Quando pessoas receberam dinheiro em casa quando não foram permitidas para trabalhar, porque os funcionários públicos da maior corte da nossa nação retiraram os poderes das mãos do presidente e repassou para os prefeitos e para os governadores. Jair Messias Bolsonaro foi o 38º presidente da República Federativa do Brasil e será o 40º em 2026, se nós não desistirmos da verdade, se nós nos posicionarmos sem medo. Não dá para esperar todos os grandes comunicadores e os bons jornalistas serem derrubados para depois a gente tentar fazer alguma coisa. Nós precisamos nos unir agora para não ter que viver uma das maiores mazelas com períodos de crise, com déficits crescentes e aumento de impostos, aumento de alimentos, aumento de combustível, aumento do dólar e o retorno da inflação galopante. As inúmeras ações dele em apenas 4 anos atípicos de um governo sério falam por ele. Ele escolheu uma equipe de profissionais para os ministérios que deram exemplo de um governo preocupado com a população, com o desenvolvimento, com a ordem, com o progresso da nossa nação. Basta você entrar em apenas uma das redes sociais dele, por exemplo, entra no Instagram, onde ele tem mais de 25 milhões de seguidores. Olha, gente, acompanhe. Não o que ele diz, tá? Mas as postagens do que os seus seguidores escrevem em cada uma das postagens que ele faz diariamente. Nunca em toda a minha vida eu vi um político ser tão amado. Eu nunca vi um político que tenha assim mudado a maneira de tantas pessoas pensarem. O Brasil, antes de Bolsonaro, era o Brasil do futebol, do samba, do carnaval. Todos nós sabíamos a escalação do time de futebol do nosso coração. Hoje, nós sabemos os nomes dos funcionários públicos do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos os nomes dos deputados e senadores que estão traindo o Brasil e que nós não votaremos nele no futuro. Nós acompanhamos as CPIs, nós sabemos os nomes dos governadores dos estados e dos ministros que estão envolvidos em escândalos de corrupção. Essa mudança, com a nossa ampla visão política, é culpa do Bolsonaro. É legado dele. Quantas boas notícias nós ouvimos no governo dele. A Petrobras, que deu lucro de mais de 188 bilhões em 2022. O maior da história da empresa após ter sido dilapidada através do Petrolão durante anos pelo PT. A Caixa Econômica Federal, que também deu lucro. Os Correios, que também deram lucro. Entre várias outras empresas estatais, gente. O governo Bolsonaro fechou 2022 no azul pela primeira vez em 9 anos, com um superávit de 54 bilhões, deixando uma herança benigna, bendita, que o atual fez de tudo para você acreditar que era uma herança maldita e que agora, no final de 2023, o feitiço virou contra o feiticeiro e esse desgoverno gastador fechou as contas públicas
com um déficit de 130 bilhões. E quem paga? Eu e você. Em 2021, o ministro da Infraestrutura, que era o Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo, ele executou 8 bilhões, levando o progresso e o desenvolvimento Brasil afora. Este ano, o atual desgoverno pegou o dobro desse valor, ou seja, 16,5 bilhões e deu para os artistas, através da Lei Rouanet, para produzirem pão e circo para uma plateia faltante, onde os artistas estão doando ingressos free para poder encher seus shows. No governo Bolsonaro, nós tivemos o menor desemprego desde 2015, o menor número de homicídios em 2 décadas, 0 escândalos de corrupção. Vimos assim uma expressiva desburocratização e uma modernização do sistema público, com a digitalização recorde, né, dos serviços públicos e federais, com a implantação da lei do governo digital para os estados e municípios. Foi também criado o Pix, olha que maravilha isso. Ele reduziu o valor do DPVAT e das operações financeiras e, ao reduzir os impostos, passou a arrecadar muito mais, revelando o maior segredo da nossa economia. Houve recordes históricos de apreensão de drogas e da redução de assassinatos, das invasões de terra. Ele levou água para o Nordeste, ele construiu pontes, estradas, tão prometidas pelos governos anteriores que ficaram com um din-din e não fizeram nada. Se você não conseguiu ver esses benefícios, se você não consegue comparar as coisas, desculpa, mas o problema é você. Procura alguns bons médicos, um oftalmo para verificar o problema da sua visão, para você poder voltar a enxergar, um otorrino para você poder ouvir realmente, e um psicólogo, coach, para você poder pensar sobre a realidade e trazer você de volta dos seus sonhos não realizados, para você ver, ouvir e perceber que por onde Bolsonaro passa, a multidão quer tirar uma foto com ele, seja no ar, na terra ou no mar, porque o amor à pátria e à família cristã é o que chama a atenção desse homem. E contra fatos não há argumentos que se sustentem. É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O ex mais amado foi o último obstáculo para o socialismo. Ele pode ir e vir de cabeça erguida e não precisa se esconder numa praia deserta, policiada. Muito pelo contrário. O Bolsonaro tem um apoio maciço dos patriotas. E se ele precisar pagar as multas que indevidamente lhe são impostas, não tem problema não. Nós nos unimos novamente e mandamos um Pix para ele. Hoje, neste episódio, eu vou fazer diferente. Eu não vou deixar nenhuma frase, mas eu vou pedir para você dar só uma olhadinha no perfil do presidente Jair Messias Bolsonaro, lá no Instagram dele. E leia as inúmeras frases deixadas por brasileiros em cada uma das postagens que ele faz diariamente. E aí, você gostou? Então deixa o seu like, compartilhe com quem você ama. Eu sou a Cristiane Oliveira. Me siga, aperta o sininho e não perca o episódio de amanhã, que eu vou fechar com chave de ouro esse ano de 2023. Ano que vem tem mais e você vai descobrir. Ó, deixa um beijo para você que ficou comigo até agora. E 2026 ele volta. Pode anotar. Vamos lá. 2024 é a vez do Trump. Assim como foi 2023 a vez do Milei. São as Américas se unindo contra a esquerda, que
Porque muita gente leu Marx, leu Lenin, mas os que entenderam não querem nem saber dessas pessoas. Comunismo? Tchau. Fui. Obrigado.